Boa tarde a todos, como estão? Estamos aqui em mais um evento, mais uma semana temática, e essa semana temática que é tão especial para nós do Espaço Ciência, nós que temos assim um ambiente privilegiado, com um manguezal lá dentro, com uma trilha ecológica linda, com um parque maravilhoso. Então, assim, a Semana do Meio Ambiente é muito especial para a gente. Infelizmente, esse ano nós não estamos podendo fazê-la presencialmente, não estamos podendo ter aquele montão de gente passeando no manguezal, aquele montão de gente fazendo as oficinas presencial, mas estamos com tudo isso de forma remota, né? E hoje nós vamos ter um bate-papo maravilhoso. Estamos com a temática lançada pela ONU, tanto para o Dia do Mundial do Meio Ambiente, como para a década, é a restauração de ecossistemas. Então, o tema reimagine, reconstrua, restaure, para estimular a restauração e discutir a restauração de ecossistemas em Pernambuco, no Brasil, no mundo. Hoje nós temos especialistas em diversos biomas e ecossistemas, os manguezais, Mata Atlântica, Caatinga, e temos conosco também o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, José Bertotti, que vai falar um pouco sobre as ações e propostas aqui para o Estado, mas vamos chamar o nosso diretor do Espaço Ciência, Antônio Carlos Pavão, para que ele faça a abertura oficial dessa semana temática. Pavão. Olá, o Espaço Ciência não parou, né? Nós paramos as nossas atividades presenciais, mas desenvolvemos uma intensa atividade nas redes sociais aí, e com as pessoas em casa, mostrando que nós podemos aprender, desenvolver ciência e tecnologia onde estamos também. E nesta Semana do Meio Ambiente, como tradicionalmente a gente tem a nossa Semana temática e dentro da Semana do Meio Ambiente. Então, eu fico muito feliz de ter esses convidados nossos aqui. O Bertotti, meu colega químico, né, químico e secretário hoje de Meio Ambiente, e a professora Yara Novelli, que foi muito importante nos primórdios da ocupação do Espaço Ciência no ambiente que ele tem hoje, né, para aprender mais sobre o ambiente de manguezal e também outros ambientes. E o Gustavo, que sempre é um parceiro nosso, e a professora Jarcilene também, que dá qualidade às nossas atividades aí, que tem uma boa interação com a Fabiana, que é a nossa coordenadora de meio ambiente, que vai estar também falando um pouco sobre essa nossa programação da semana. Então é isso, eu estou muito satisfeito de estar aqui, só quero mostrar a minha camisa aqui, que é a camisa que a gente utiliza muito na questão da preservação, da conservação do nosso ambiente de manguezal, o Manguezal Chico Sainz. Então é isso, muito obrigado pela presença de toda essa qualidade que a gente vai ter aqui hoje nesse bate-papo. É isso, Fabiana, obrigado. Eu que agradeço, Pavão. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma média de 10 a 15 minutos para cada participante e depois a gente abre para aquele bate-papo gostoso que a gente sempre tem. Vamos começar chamando o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, José Bertotti. Com você, Bertotti. Oi, Fabiana. Obrigado, né, em seu nome, em nome de Pavão, esse convite do Espaço Ciência, né, esse museu a céu aberto, uma referência de educação científica no Brasil, e que para nós aqui em Pernambuco tem um significado muito especial, porque a gente tem a oportunidade de colocar a nossa população em contato, né, com desde das escolas dos anos mais tenros, de primeiro grau, né, o pessoal do ensino médio, né, o pessoal que desenvolve pesquisas e estudos na área de educação científica, mas com essa grande vantagem do nosso Espaço Ciência, que localizado em Pernambuco, o Espaço Ciência está num ambiente que tem um contato direto com um bioma característico aqui da nossa região, que é o mangue, né? Inclusive com um importante trabalho de recuperação
né, de limpeza, de cuidado, né, com o nosso manguezal, aonde essa imagem do caranguejo, né, que rememora aí nosso Chico Sainz, nosso artista, precisa desse ambiente limpo para poder sobreviver. Mas eu quero também cumprimentar a professora Yara Schaefer, pessoa que nos inspirou naquela guerra do petróleo, que a gente teve que fazer aqui um trabalho muito difícil de limpeza, mas que, com a sua orientação, com os trabalhos que a senhora tem desenvolvido do ponto de vista científico, a gente pôde orientar municípios, o próprio Estado, organizar uma rede no Nordeste com todos os governos estaduais, para que a gente pudesse fazer aquele enfrentamento, sabendo que se o Plano Nacional de Contingência tivesse sido colocado em prática pelo governo federal, a realidade poderia ter sido outra, mas a gente ainda tem aqui essa consciência, essa necessidade, mas rendendo frutos, professora Yara. Aquela articulação, hoje, ela se dá também na permanência de uma Câmara Técnica Ambiental no Consórcio do Nordeste, que eu tive a oportunidade ontem, inclusive, de abrir a Semana de Meio Ambiente com 3 governadores de estado, a governadora Fátima Bezerra, o governador Paulo Câmara, que coordena a Câmara Técnica Ambiental, e o governador Wellington Dias, né, além da vice-governadora Luciana Aquino e da vice-governadora Luciana Santos e da vice-governadora Eliane Aquino de Sergipe. Eu quero cumprimentar aqui o Gustavo Veronese, do SOS Mata Atlântica, a Jacilene, que está com a gente aqui, e a Fabiana Carmo, né, coordenadora de meio ambiente. E dizer que essa década da restauração dos ecossistemas, né, para nós que estamos conhecendo a realidade do planeta, né, o mundo inteiro vive essa questão da emergência climática, né, nós temos aqui num pano de fundo das políticas ambientais em Pernambuco, né, e que quem tiver a oportunidade de participar das atividades que o governo do estado está desenvolvendo, como essas do Espaço Ciência, como as da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, como as da Agência Ambiental de Pernambuco, a gente tem um cuidado especial com essa questão da emergência climática e do combate às mudanças climáticas. Mas, evidentemente, que a partir de um plano que a gente está desenvolvendo agora, de descarbonização da economia, pensando em alternativas econômicas que não sejam emissoras no volume que se tem hoje, de gases de efeito estufa, para contribuir com as contribuições determinadas que o Brasil tem que ter. A gente tem o plano está sendo construído para ser entregue agora, em novembro, uma primeira etapa desse plano, com uma modelagem econômica, com as alternativas e com os cenários para descarbonizar nossa economia a curto, médio e longo prazo. Evidentemente que com redução das emissões de gases de efeito estufa, né, para 2025, 2035, com uma perspectiva de descarbonização em 2050. Mas isso também junto com as alternativas de descarbonização da economia, com uma modelagem também que permite uma análise multicritério de quais serão as prioridades e as políticas públicas que serão desenvolvidas. Mas um eixo central desse plano de descarbonização da economia é exatamente a restauração de ecossistemas. E é aí que eu quero aproveitar esse tempo, né, que a gente tem aqui para dar um ponto de partida, que são as ações que o governo de Pernambuco tem feito na questão de recuperação dos nossos ecossistemas, principalmente o bioma Caatinga e o bioma Mata Atlântica, onde a gente tem também os nossos espaços de mangue, os nossos ambientes costeiros, né, sabendo que o governo de Pernambuco empregou nos últimos 2 anos 5 novas unidades de conservação, entre unidades de Caatinga e Mata Atlântica. O governo do estado agora tem um programa de reflorestamento. O primeiro edital foi lançado de maneira pública, com um investimento de R$1.800.000 para recuperar ambientes produtores de água. A gente tem esse olhar que a emergência climática que se vive é exatamente pela degradação da biodiversidade do planeta. É exatamente porque as emissões de gases de efeito estufa, que são contadas principalmente a partir da Revolução Industrial, nesse modelo de produção insano, que concentra a renda e que não respeita o meio ambiente, nós precisamos mudar. Mas precisamos ter clareza a importância que a ONU coloca a partir desse dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que inaugura a década da conservação e da restauração dos nossos ecossistemas. Então, Pernambuco, com esse plano de reflorestamento, nessa primeira etapa são R$1.800.000 com projetos para entidades da sociedade civil, olhando para áreas de proteção
de produção de água, sejam em unidades de conservação, sejam em matas ciliares, em nascentes, né? A gente tem agora esse primeiro edital que encerra no dia 23 de junho o recebimento de propostas de até R$300 mil. Também, além da criação de novas 5 unidades de conservação, e a gente chega a 89 unidades de conservação em Pernambuco, totalizando 400 mil hectares, a gente identificou e já trata há 2 anos, em parceria com a Agência Ambiental, que é a gestora das nossas unidades de conservação, a nossa CPRH, a construção dos planos de manejo e dos conselhos gestores das unidades de conservação. Lembrando que, atualmente, a gente tem apenas 13 planos de manejo dessas 89 unidades gestoras. E nessa discussão, a gente contratou, inclusive através de um contrato de gestão que o ITEP tem com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, e sabendo que o ITEP é hoje o órgão que hospeda o Sistema de Informação Georreferenciado da Agência Ambiental e que tem expertise e está contratado para, de maneira conjunta, construir 41 planos de manejo, atualização de 6 planos de manejo existentes, perfazendo 30 ações em 32 municípios do estado, numa área de 243 mil hectares, e fazendo isso de maneira participativa. Você que está nos assistindo agora, se você entrar no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, ou do ITEP, você vai procurar lá o www.semas-c Pernambuco, e você vai ter acesso a todas as atividades que serão realizadas, o plano de trabalho que está sendo construído para a execução dessa atividade de maneira participativa e a pré-inscrição, fiquem atentos aí, vocês que estão nos assistindo, de entidades que atuam nesses municípios, entidades ambientais, para que a gente possa também, via ITEP, qualificar e contratar entidades para que, de maneira participativa, a gente possa, com as prefeituras, com a sociedade civil, com as nossas universidades, que são fontes de dados primários, né, que já têm pesquisas bastante aprofundadas sobre a realidade dos ecossistemas aqui em Pernambuco, trabalhar com o desenvolvimento daquilo que é básico para a gestão de uma unidade de conservação. Você tem que fazer um estudo primário, né, para você justificar por decreto a criação da unidade, mas você precisa ter esses 2 instrumentos, que é exatamente o plano de manejo da gestão da unidade de conservação e, efetivamente, a gente também trabalhar a constituição desses conselhos gestores, né, trabalhando numa lógica de um planejamento participativo. Né? Todas as reuniões serão abertas, o site já recebe contribuições, as sistematizações dos documentos e os produtos estarão à disposição. Então, dessa maneira, nós entendemos que, diante da lógica de um plano de desenvolvimento sustentável que tenha um plano de descarbonização, nós não teremos como chegar em 2050 com emissão zero de carbono. Não é isso que o painel das COPs que tem acontecido de enfrentamento às mudanças climáticas indicam, né? Você trabalha com a neutralidade. Para que você tenha neutralidade, você precisa recuperar esses ecossistemas com muita ciência, com muita tecnologia. Nós sabemos que não é só a emergência climática que acontece no mundo hoje, fruto da perda da biodiversidade. Hoje já existem estudos científicos que apontam que a própria pandemia da Covid, que já ceifou quase 500 mil vidas no mundo, no Brasil, né, e alguns milhões de vidas no mundo, também tem origem nessa questão da perda e degradação dos ecossistemas, num desequilíbrio que coloca em vida e risco e ameaça a presença humana no próprio planeta Terra. Então, o governo do estado de Pernambuco também protagoniza, né, algumas ações que tem palco nessa semana de meio ambiente, como a mudança, por exemplo, do plano diretor do zoológico do Parque Estadual Dois Irmãos. Foi uma discussão também de 2 anos. Eu queria aqui também aproveitar para dizer que o zoológico ele continua existindo, evidentemente que assim como o Espaço Ciência, ele está fechado para visitação, inclusive para que a gente não coloque em risco de contaminação as espécies que estão hoje lá sob os nossos cuidados, que, evidentemente, qualquer uma das espécies e dos indivíduos que estão lá hoje só estão lá porque não têm condições de voltar para a natureza, mas que
nós, agora, a partir desse novo plano diretor que foi aprovado no Conselho Gestor da Unidade de Conservação do Parque Estadual Dois Irmãos, nós teremos o Zoológico Dois Irmãos somente para espécies endêmicas, fazendo a transição das espécies que não são endêmicas, que estão lá, com vistas ao estudo que é a vocação hoje dos zoológicos, inclusive com apoio da Associação Brasileira de Zoológicos, para que a gente possa, em parceria com o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais que são vítimas de violência ou de tráfico, e a gente aqui no governo do estado cuida de mais de 13 mil animais por ano, né, que são vítimas de tráfico, com planos de retorno desses animais à natureza. Então, a gente está de maneira concatenada, olhando para cuidar da nossa biodiversidade, não só recuperando as florestas, fazendo o replantio de árvores, mas também cuidando para que as espécies ameaçadas de extinção, ou para que as espécies que hoje podem ser colocadas em risco, né, elas tenham condições de retornar para a natureza, possam se reproduzir. A gente participa de programas nacionais, inclusive, de reprodução de espécies, como as ararajubas, que a cada período elas se reproduzem e depois elas voltam para a Amazônia, elas não são espécies endêmicas daqui, nós já temos muita experiência, com papagaios de caatinga, com pintores verdadeiros, com preguiças, aonde esses animais, né, desde jabutis até onças, são retornadas à natureza para a gente garantir a nossa biodiversidade. Também assinamos, e aí eu já vou concluindo, viu, Fabi? Também assinamos, em parceria com o Consórcio do Nordeste, um sistema de monitoramento que, partindo do MAP Biomas, né, partindo do MAP Biomas, a gente agora tem um convênio de cooperação técnica assinado com todos os estados do Nordeste para monitoramento diário por satélite de desmatamento e anúncios de possíveis queimadas, para que a gente possa agir de maneira mais eficiente. Também a nossa agência ambiental lançou uma plataforma que é integrada com o Sistema de Informação Georreferenciado SIG-Camuré, de uma plataforma de monitoramento da biodiversidade de Pernambuco, para que a gente aplique os recursos, né, que são oriundos de taxas, de compensações ambientais, mas também os investimentos de dinheiro azul e branco do governo do estado para a constituição desses sistemas de recuperação, incentivando também os municípios a fazerem o monitoramento dessas unidades de conservação. E junto com a assinatura do convênio do MAP Biomas, que a gente fez uma entrega formal na abertura da Semana de Meio Ambiente, integrada com todos os 9 estados do Nordeste, também entregamos um plano de ação climática, com uma novidade, a criação de um sistema regional de unidades de conservação, para que a gente possa fazer o trabalho por agrupamento, integrando unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Nós temos aqui, inclusive, o ICMS ambiental, né, que incentiva a coleta seletiva de lixo, que remunera os municípios que têm suas próprias unidades de conservação e que também cuidam das unidades de conservação estaduais e federais, criando assim um sistema de fortalecimento e recuperação para que a gente possa, a partir de pensar descarbonização da economia, se pense em fixação de carbono, em cuidado com a nossa biodiversidade e cada vez mais uma integração de quem mora em Pernambuco com a natureza, né, muito focado em educação ambiental. E aí destaco essa parceria com o Espaço Ciência, que é um espaço de educação, de ciência e de cuidado com o meio ambiente. Então, com isso, eu passo minhas palavras de abertura aqui e continuo na live aqui também para responder as perguntas que me forem feitas. Muito obrigado, Fabi, muito obrigado, professor Pavão e todos que fazem parte da live. Estou à disposição de vocês. A gente que agradece, secretário, é um prazer e é bom ter boas notícias. Só informar que o nosso bate-papo também está sendo transmitido pelo canal da SEMAS PE Pernambuco no YouTube e pela fanpage do Horto Dois Irmãos. Infelizmente, aqui eu não tenho acesso aos comentários que possam ser feitos no canal da SEMAS e da fanpage, só dos Paciência. Mas, gente, já vou dizendo aqui, eu estou vendo que tem muitos professores, muitos estudantes assistindo. Então, assim, tiverem suas perguntas, já anotam aí. E vamos agora escutar a professora Yara, que é uma parceira do Paciência há muito tempo, desde o início, desde a inauguração, ela estava contando para a gente
como foi bonita a festa de inauguração do Manguezal Chico Sainz. Então, eu vou chamar aqui a professora Yara. Boa tarde, senhor secretário, foi um prazer ouvi-lo e saber que o estado de Pernambuco está vibrando em ações pró-ambiente, em todos os seus biomas, e essa preocupação de levar adiante projetos não só de comunidades, mas projetos de iniciativa do próprio governo estadual e certamente acompanhado pelos municípios onde estão esses biomas. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar lado a lado com o Pavão e outros elementos que fazem parte da infraestrutura do Espaço Ciência, e boas recordações de 1997, quando juntos fizemos aquela belíssima homenagem ao nosso grande filósofo Chico Sainz. Nossa homenagem sincera e bastante de fundo do coração a todos os serviços prestados pelo Chico Sainz aos manguezais, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil. Bom, eu tenho aqui a incumbência de bastante fácil, o problema é o tempo, eu vou tentar restringir aqui ao máximo grandes histórias, mas vou pontuar. Eu acho que esse momento dessa década da restauração dos ecossistemas vem, talvez um pouco atrasada, mas antes tarde do que muito tarde. Então, estamos aqui com o foco, a iluminação total, na preocupação da recuperação, ou por restauração, ou por deixar o ambiente apto a que ele se recomponha, que haja regeneração natural. Então, a restauração que nós estamos falando é dentro de um grande guarda-chuva da conservação. E nesse item de conservação, nós temos que aproveitar essa década para promover mudanças. Não adianta agora sair todo mundo como jardineiro, plantando mudinha de mangue e achar que jardinagem resolve. A jardinagem não faz ecossistema. Então, a restauração de um ecossistema como o manguezal é complexa, é lenta, dependendo da taxa de crescimento, e lembrar que o plantio das espécies vegetais é apenas uma etapa, que é a cobertura vegetal, do ecossistema. Então, nós temos que dar tempo ao tempo, e o ecossistema manguezal, nós só vamos tê-lo de volta nas áreas que foram impactadas com o tempo. Às vezes leva 20 anos, 30 anos, porque eu preciso que a fauna associada ao manguezal volte a ocupar seus espaços e que todas as interações, funções e serviços estejam recuperadas juntamente com o desenvolvimento da cobertura vegetal. Então, eu chamo muita atenção. Restauração de manguezal não é jardinagem. Restauração de manguezal é aliar o plantio da parte vegetal com o tempo, monitoramento, envolvimento das comunidades próximas, para que essas comunidades sejam as guardiãs desse ambiente a ser restaurado. Então, vamos envolver dentro de um cenário, dentro de um grupo grande de atores sociais, que vêm desde do federal, o estadual, os municipais, e, principalmente, ter um olhar para os nossos parceiros das comunidades das zonas onde estão os manguezais. Manguezais podem ser mantidos se utilizados com racionalidade. Quando se diz o uso sustentável, o que é isso? É usar de forma racional. O uso racional nos leva à sustentabilidade.
Então, em primeiro lugar, na receita, não destrua o manguezal, certo? Conserve o manguezal. Conheça o manguezal. Busque informações. As comunidades, com seus conhecimentos empíricos, têm muito a nos ensinar. Muito. Então, vamos aprender com as comunidades, vamos aprender com as fontes que nós podemos ter leitura ou aconselhamentos. Então, não destrua, conheça os manguezais de diferentes formas, utilize de forma racional e vamos aproveitar para fazer uma mudança, promover uma mudança de sensibilidade. Não é eu vou preservar o mangue, não é eu vou preservar o mangue, eu vou conservar os manguezais e todos os seus atributos. Então, eu gostaria de aqui deixar bem gravado: manguezais são excelentes parceiros, aliás, os mais eficientes quando se trata de reduzir a carbonização do planeta. Manguezais são os ecossistemas que mais contribuem para a fixação e o sequestro de CO2. Lembrar que quando se destrói um manguezal, nós não estamos somente devolvendo CO2, nós estamos devolvendo metano para a atmosfera. Conservar é manter o carbono sequestrado nos manguezais. Impactar manguezais com impactos negativos é liberar metano, um dos gases mais tóxicos daqueles gases de efeito estufa. Então, já sabemos, cada manguezal é único, não existem dois manguezais, cada manguezal, por menor que ele seja, é importante. E eu vou pedir a Fabiana que apresente agora, eu tenho 2 slides que eu pedi a ela que apresentasse para nós mostrarmos como é simples. Vamos ter uso racional, vamos manter o que temos, vamos restaurar o que precisamos restaurar, vamos ser parceiros da descarbonização e vejam, medidas tão simples. Essa daí sou eu, com uma máquina de furar, furando coco verde que já comeu aquela parte mole, vai na venda, no mercado. Eu fui no mercado, no CEAGESP aqui em São Paulo, pedi os cocos e usamos o coco para fazer plantio e ter um estoque de plântulas para serem levadas para o campo, para os locais de plantio. Esse material absolutamente orgânico, evitamos levar garrafa PET, saco plástico, tudo isso, e é um produto natural. Imagine no Nordeste brasileiro. Senhor Bertotti, aí está uma contribuição para o replantio, a restauração dos manguezais nas nossas terras do Nordeste e, por que não, de todo lugar que tiver um coco verde. Não precisa botar em saco plástico para fazer muda e levar para campo. O próximo slide, por favor, Fabiana. Temos mais um, que é onde estão as bases para essa restauração ecológica. E que chama atenção, é o Atlas dos Manguezais do Brasil, que tem um capítulo de restauração ecológica. Aí está o Atlas publicado pelo ICMBio, onde eu destaco o agradecimento ao André Rovai, ao Clemente Coelho Júnior e ao Ricardo Benguini. Não é porque foram meus alunos, não. São eles os detentores desse novo espírito, dessa promoção de mudanças pedagógicas para que obtenhamos com sucesso e que o capital natural venha a ser a nossa nova moeda e não mais o PIB ou valoração monetária, precificação do manguezal. O novo capital natural vai nos levar adiante. Muito obrigada pela atenção, vou aguardar o bate-papo. A gente que agradece, professora, muita coisa aí para a gente bater papo, hein? Vamos conversar agora com o Gustavo Veronese,
que é do SOS Mata Atlântica, para ele falar um pouquinho sobre as experiências de restauração, tanto com o projeto Observando os Rios, quanto com relação à própria Mata Atlântica, né, Gustavo? É com você. Olá, boa tarde. Super satisfação e honra participar dessa mesa com pessoas tão sensacionais e referências no tema. Um agradecimento especial à Fabiana do Carmo, que é a nossa super parceira aí no Espaço Ciência. Espaço Ciência que esse eu conheci meio por acaso, eu sou coordenador do programa Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica, e quando a gente conseguiu a expansão do Observando os Rios para os 17 estados que tem Mata Atlântica, a gente conseguiu um patrocínio com a IP e conseguimos levar essa metodologia que a gente começou aqui em São Paulo, com Observando o Tietê, para todos os estados que tem Mata Atlântica. E primeiros lugares que fomos para Paraíba e para Pernambuco. E montando os pontos, conversando com o pessoal, o próprio professor Clemente, agora citado, enfim, para a Laís, a gente estava escolhendo os pontos de análise e dando uma carona para a Laís, ela perguntei o que era aquele espaço, ela falou, não, aqui é o Espaço Ciência, fiquei curioso, fomos bater na porta, ela conhecia a Fabi, a gente foi conversar e, enfim, estamos aí, são 5 anos de parceria nessa história, mais de 5 anos, né, Fabi? Que a gente está junto nessa história. O que é Observando os Rios? É um trabalho que a gente desenvolve desde o comecinho da década de 90, aqui em São Paulo. A história toda começou quando um jacaré apareceu nas águas do Rio Tietê, causou uma grande comoção, uma grande repercussão, as pessoas querendo melhorar a qualidade do rio, e surgiu a ideia de fazer um abaixo-assinado para exigir do governo do estado as obras de saneamento. Conseguimos isso, foi 1.200.000 assinaturas, isso no braço, né? Não é um clique que nem hoje, assinatura ali com papel e caneta mesmo. Conseguimos que essa obra começasse lá no começo da década de 90, a obra que continua até hoje, que é um processo de despoluição, né? Não existe projeto de despoluição de um rio é um processo que dura para sempre, que assim que ele está limpo, tem que manter limpo, quando não está, tem que limpar, enfim. E para conseguir observar se aquele projeto estava acontecendo de fato, nada melhor do que observar o rio. O rio nos conta muita coisa. Então, passamos a adotar uma metodologia de análise de qualidade de água em campo, feito pela sociedade, para gerar dados para saber se realmente as obras estavam acontecendo. E calhou essa super parceria aí com o Espaço Ciência, porque tem tudo a ver, porque, antes de mais nada, Observando os Rios é um trabalho de ciência cidadã. São pessoas que não necessariamente têm uma formação acadêmica, mas que têm interesse no tema ambiental e que quer fazer alguma coisa, quer fazer a diferença. Então, simplificando, assim, esse kit de análise tem alguns parâmetros físico-químicos, a gente observa alguns parâmetros que dá para sentir com o nosso próprio corpo, cheiro, se tem lixo na água e tudo mais, alguns bioindicadores. Com isso, a gente tira o IQA da qualidade da água, né, o índice de qualidade de água, e a gente faz um retrato da qualidade dessa água. E todo mês de março, a gente pega os resultados dos 17 estados, hoje são mais de 300 pontos, uma rede de quase 3.000 voluntários que se envolvem nessa causa. Agora, na pandemia, está um pouquinho diferente a nossa atuação, mas não paramos completamente, fizemos algumas pausas, voltamos, estamos em pausa de novo, mas pretendemos voltar assim que tiver segurança para fazer isso. E com esses resultados dos grupos, a gente copia esses dados e faz o nosso relatório e lança no Dia da Água, no dia 22 de março. Então, é um trabalho de ciência cidadã, é um trabalho de mobilização social, de educação ambiental, e é também um instrumento de advocacy, um instrumento de influir em políticas públicas ambientais, né? Porque tudo que a SOS Mata Atlântica faz tem esse cunho. E a SOS Mata Atlântica, para quem não conhece, é uma organização não governamental, fundada em 1986, então, agora em setembro, a entidade faz 35 anos de atuação em prol desse bioma, atuamos exclusivamente no bioma Mata Atlântica, um dos mais diversos, biodiversos biomas do planeta, não só do Brasil, né, mas do planeta,
e, no entanto, é um dos mais ameaçados também, né? Segundo dados que a SOS Mata Atlântica lançou semana passada, porque dia 27 de maio é o dia da Mata Atlântica, a Mata Atlântica é o único bioma que tem uma lei específica para regular os seus usos, e no último dado do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que a SOS Mata Atlântica faz em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no período de 2019 para 2020, a gente teve uma pequena queda no desmatamento no geral, mas isso não é um símbolo de grande alegria, porque a gente tinha quedas sucessivas ano após ano, e no período anterior elevou-se demais, né, o desmatamento. Nesse ano caiu um pouquinho em relação ao ano anterior, mas ainda assim está mais alto do que no período do ano retrasado. Então, é um sinal de alerta que a gente tem que estar agora, porque as políticas ambientais têm sido enfraquecidas no país, o cuidado com o meio ambiente tem sido enfraquecido no país, né? Voltaram com aquela boba dicotomia que desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico e a proteção ambiental são coisas que não caminham juntos. Isso é uma bobagem enorme, porque dá para fazer as duas coisas juntos, e temos exemplos aos montes no mundo, temos exemplos no Brasil de que isso é possível. E ouvindo o secretário falar agora, o José Bertotti, muito do que das ações do governo se traduzem em números, né? Um dos estados que estão no nível de desmatamento zero é justamente o estado de Pernambuco. A gente chama de nível de desmatamento zero quando está abaixo de 100 hectares de desmatamento. E teve uma redução no período de quase 50% em relação ao período anterior. Então, ações práticas, ações efetivas, se traduzem na hora que se faz um levantamento desse tipo, né? Então, não é por acaso que se chega nesses números. Então, ações tanto por parte do poder público como da própria sociedade, aí incluindo o setor produtivo e a sociedade civil organizada, juntos a gente consegue resultados bastante expressivos. Mas, primeiro, não dá para ficar um apontando o dedo no nariz do outro, e tampouco vir com essa conversa de que não dá para ter um desenvolvimento econômico aliado a uma proteção ambiental. Ainda mais agora que o planeta clama por uma emergência, que é a emergência climática. Não dá mais para esperar, não dá mais para a gente deixar para depois esse tema. Já deveríamos estar muito mais acelerados na proteção ambiental. Como a professora Yaira falou, a gente precisa também conservar ali, porque o solo é um grande também retentor de carbono. É muito mais importante a gente preservar o que a gente tem, se a gente quer minimizar a quantidade de carbono emitido, porque uma floresta adulta consegue manter mais carbono no solo e na sua própria estrutura de biomassa, mas como a gente tem essa situação de a floresta está praticamente reduzida a nada, 12% apenas da floresta atlântica continua de pé em relação ao que era originalmente no Brasil, então a gente precisa avançar muito na recuperação desse bioma. E elementos para isso a gente tem, experiência para isso a gente tem, capacidade técnica para isso a gente tem, e a gente tem uma missão perante ao mundo também de recuperação das nossas florestas. Então, vamos juntos recuperar a nossa floresta atlântica, vamos recuperar os nossos ecossistemas, porque isso diz respeito a todos nós, diz respeito à nossa sobrevivência enquanto espécie aqui no planeta Terra, do jeito que a gente tem hoje, né? Então, para não me alongar mais, deixo a fala aí para os demais companheiros e voltamos aí depois para conversar mais um pouquinho. Valeu. Gostava muito. E, opa, deu uma travadinha aqui para mim. E tem uma galera aí, um pessoal aqui nos comentários falando da caatinga. Né? A gente tem aqui, acho que alguns estudantes que são do sertão, que vivem, né, em contato com o bioma da caatinga. A Cristiane Soares falou aqui também do bioma da caatinga. Então, vamos chamar a professora Jacilene para falar um pouquinho da experiência dela com esse bioma. Opa, tá, peraí, Jacilene, tá desligado o teu áudio. Dá uma ligadinha aí. Agora sim.
Agora. Boa tarde, agradeço pelo convite em participar dessa tarde, início de mês, 1º de junho, Semana do Meio Ambiente. Obrigada, Fabiana Carmo, obrigado, professor Antônio Pavão, e cumprimento o secretário, a professora Yara, o Gustavo, belíssimas palestras que me antecederam, e a Caatinga, né? A minha experiência, na verdade, com a Caatinga data da minha graduação, né? O meu trabalho de TCC ele foi realizado em Alagoinhas, perto de Pesqueira, na Caatinga, que hoje, infelizmente, foi substituída por plantação de palma, né? Então, já 10 anos depois, quando eu retornei, né, tive esse impacto e me chamou a atenção, e eu acho que daí também eu fiquei assim motivada a tentar entender, estudar e ver, né, como que a gente poderia fazer. Então, a Caatinga, ela ocupa 10% do território nacional, né? Geralmente vocês escutam dizer que é um bioma exclusivamente brasileiro, e eu, em sala de aula, costumo sempre lembrar, né, que isso vem por conta do mapa do IBGE. A Caatinga é um representante de uma floresta sazonalmente seca, né, tropical, e ela tem toda uma estrutura, né, ímpar, única, e as plantas, né, eu sou de formação, sou botânica, se a gente parar para pensar, se alguém, né, ainda não teve a oportunidade, dos que estão nos ouvindo, faça isso, vá na Caatinga em 2 momentos diferentes. Primeiramente, vá, né, no momento que, em setembro, agosto, outubro, que é o período de seca, quando não chove, precipitação praticamente zero. E aí vocês vão ver aquilo que normalmente nós temos visto nas mídias, né, nos livros, que é uma caatinga cinza, daí o nome, né, caatinga, mata branca, sem folhas, né? E por muito tempo, infelizmente, foi atribuído como algo sem valor, uma vegetação que não tinha diversidade, ou que a diversidade era muito pouca, mas qual não é a surpresa se vocês voltarem no mesmo local, no período chuvoso, início do ano, geralmente lá, dependendo, né, do local, janeiro, fevereiro, março, vocês vão ver um verde sem igual, um colorido, né, quando começam as flores, quando as folhas vão caindo, então tem toda essa passagem de coloração muito bonita. Só que, infelizmente, né, a Caatinga está do norte de Minas Gerais e abrange quase todos os estados do Nordeste. Se a gente for pegar Pernambuco, né, todo mundo concentra as atenções no litoral, né, em torno da região metropolitana, né, que temos a Mata Atlântica, temos o Manguezal, mas se a gente parar para pensar, o estado de Pernambuco é muito mais, né, ele é comprido, ele tem muito mais área para o interior, ou seja, ele tem, a ocupação territorial é muito mais de Caatinga do que mesmo de Mata Atlântica. Então, nosso litoral, a nossa faixa litorânea é muito curta, e por muito tempo nós não tivemos a atenção voltada para o Agreste, para Caatinga, né, para a região, né, do Agreste do Sertão, com um olhar de estudo, de curiosidade. Era simplesmente visto como algo, um problema, o problema da seca, né, vidas secas. Então, não só das pessoas, mas da natureza. Só que hoje, e isso também vai muito da interiorização das universidades, né? o campus que vão, e das universidades mesmo, que vão se estabelecendo nessas regiões, então as pessoas vão tendo um olhar diferenciado, né? E aí a gente consegue observar que uma planta, para passar tantos meses sem água, a adaptação fisiológica que essa planta, né,
precisou passar evolutivamente é fantástico. Gente, e os animais, todos os mecanismos, não só, né, de voar, de mudar de ambiente, de sair em busca, mas os mecanismos que eles têm, inclusive, né, de ficar e resistir, né, a períodos longos ou onde encontrar água, porque não é falta de água. Onde é que está a água na Caatinga? No subterrâneo. E aí é onde outro erro foi cometido por muito tempo, né? Tirar a água subterrânea e trazer. Por quê? Porque ela vem rica em sais. E aí, o que aconteceu? Mais problema. O solo, né, ele recebeu todo aquele sal e ele ficou, né, impróprio para o plantio. Então, muito que a gente vê, eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto Innovate coordenado aqui no Brasil pela professora Maria do Carmo Sobral, né, juntamente com parceiros da Alemanha, e a gente pôde observar, né, que muitas áreas que foram doadas, né, para as pessoas que tinham a vocação, né, como agricultores, a gente chegava lá e dizia assim, olha, essa terra não presta mais para plantar, porque ela está totalmente salinizada. Então, fazer um trabalho, por exemplo, de recuperação, de regeneração nessas áreas, é um trabalho muito difícil. Qual foi uma das soluções que a gente, né, ventilou? Que uma área, né, que também serve para cultivo, para criação de camarão e de tilápia, o substrato ele é riquíssimo então, de nutrientes. Então, se ele passa a ser misturado, né, nessa área degradada, ela tem a possibilidade de, a longo prazo, né, começar a regenerar. Porque um outro problema que a gente percebeu foi que, infelizmente, uma das áreas mais afetadas na Caatinga é justamente a mata ciliar. Então, os rios da Caatinga eles são intermitentes. Se você retira a mata ciliar, a tendência é que esses rios eles passem cada vez mais a não ter, durante o período da chuva, ele vai diminuindo cada vez mais o seu fluxo, e aí fica um efeito dominó, porque daí você não tem a mata, você não tem a cobertura, não tem a fixação, e aí isso vai erodindo, e muitas vezes essa mata ciliar ela era substituída, e ainda é substituída para a agricultura, e aí vai tendo cada vez mais um problema. E a gente viu bastante isso naquela região ali no entorno, né, de floresta, que o secretário estava falando das novas unidades de conservação, e aí eu aponto que lá em Floresta nós temos a Serra, né, das Canoas, a unidade de conservação que completou agora em abril 9 anos, mas que ainda tem muito o que se fazer, né? É uma unidade muito interessante que serviu para vários projetos de mestrado, inclusive um deles de trabalhar junto à prefeitura e junto ao SOS Caatinga, com a Jocélia Menezes, a Tatiana Menezes, o Cláudio Novaes, de fazer mudas de espécies nativas e depois fazer oficinas e trabalhar com a população para que cada um pudesse, em suas áreas, poder fazer o replantio de plantas nativas, porque aí eu aponto mais um erro, né? Geralmente as pessoas querem reflorestar e aí apontam, né, eucalipto ou espécies exóticas como a algaroba, que é um outro problema que a gente percebe que há uns 30 anos atrás veio como a solução, né, uma das soluções para a Caatinga, para fixar o caatingueiro, o sertanejo, e, na verdade, a algaroba, ela plantada, ela causou, né, muito mais problemas do que ela deveria, como era esperado em termos de solução, porque dizia-se que de tudo poderia se aproveitar, fazer farinha, né, serviria de forragem para os animais, etc. e tal, só que ela compete muito com
as espécies nativas, e aí você vê o quê? Já tem, né, somado o corte da madeira para fazer carvão, então muitas carvoarias ilegais, né? E aí depois a substituição por algaroba, e que se propaga facilmente, ainda tem um aliado, que é o bode, que consegue, né, animais de uma forma geral, mas o bode que consegue comer e sair por todo canto, espalhando as sementes, e hoje, né, nós temos mais este problema. Então, assim, secretário, é importante, sim, nós termos áreas de conservação, unidade de conservação, diferentes tipos, mas, infelizmente, a Caatinga ainda não tem nem 1% do seu território. Não estou falando só de Pernambuco, agora falando, né, da Caatinga no geral, menos de 1% de áreas de Caatinga estão protegidos em unidades de conservação. Então, é preciso, como a professora Yara falou, primeiro a gente precisa pensar em preservar, tá? Se não preservou, então vamos tentar restaurar, regenerar. E uma experiência que nós temos, saindo de Pernambuco, indo para Paraíba, né, no município de Patos Terezinha, onde áreas de caatingas que foram abandonadas, que inicialmente eram plantio de algodão perene, e que foram posteriormente substituídas por pasto e finalmente abandonadas, estão em áreas de regeneração natural em diferentes períodos. Então, nós temos áreas com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, e algumas já há 60 anos, sem um corte raso de árvore. E a gente vê que quando a caatinga tem, né, a chance, ela consegue sim se recuperar. Então, nós percebemos que as áreas intermediárias, aquelas que já estavam com 35 anos, sem serem perturbadas, né, e nós, em algumas parcelas, nós cercamos realmente para evitar que o gado, que o bode entre, isso já faz 15 anos, é onde a gente encontra a maior diversidade de espécies vegetais. Então, veja o quanto é importante. Por outro lado, em algumas áreas, como voltando, né, para Pernambuco e indo especificamente para a região de floresta, nós tivemos a oportunidade de fazer um levantamento da qualidade das margens do rio Pajeú, em alguns trechos que corta a cidade de Floresta, e com isso nós começamos um trabalho de plantio, né, de espécies nativas, vendo qual seria a melhor forma, inclusive aproveitando, viu, professora Yara, também o coco. Lá eles têm um plantio de coqueiro, tem os coqueirais, e eles não sabiam o que fazer, o descarte, né? E aí nós pegamos o pó, né, do coco, e nós estávamos colocando nas covas das plântulas, né, dos saplings, das plantas jovens, e a gente viu que isso era muito proveitoso para que aquela planta tivesse êxito de sobrevivência em campo. Então, algumas dessas áreas, infelizmente, a gente teve que parar a observação por conta da pandemia, mas a gente já estava começando um trabalho junto com outros fazendeiros, outros moradores, parceiros, que queriam seguir, ou que gostariam de seguir a mesma metodologia, sempre usando as espécies nativas, e principalmente as espécies nativas das matas ciliares, inclusive algumas que já nem estavam mais sendo achadas facilmente, né? De tanto que tinham sido cortadas, ou a área mesmo, o ambiente tinha sido substituído por agricultura, né? Então, reforço a ideia de que precisamos de maiores áreas de unidade de conservação na Caatinga, sim, né? É importante ver que a Caatinga, ela guarda um segredo imenso, que é o segredo das plantas, a fisiologia, a ecofisiologia daquelas espécies que estão lá.
Gente, é fantástico, principalmente das árvores, né? Porque os arbustos ou as herbáceas perenes, elas geralmente ficam com estruturas subterrâneas, e desaparece a parte aérea. Mas as árvores, imaginem ficar tanto tempo. E aí eu destaco, para finalizar, o símbolo que eu acho que é o símbolo da caatinga, a Espondias tuberosa ou o nosso umbu, né? É preciso nós termos um olhar muito atento para o umbuzeiro. O umbuzeiro, ele é o símbolo da resistência, ele é o alimento do sertanejo, a cumbuca, né, do umbu que guarda água. No entanto, a gente viu que o encontro de plantas, de plântulas, de plantas jovens, de umbuzeiro, está sendo cada vez mais raro. Ou seja, o que está acontecendo? É porque nós estamos retirando o fruto, porque é extrativista, no nosso caso aqui, os plantios de umbuzeiro que a gente conhece, que há relato na Bahia, mas aqui em Pernambuco, toda a produção, né, de polpa de umbu, etc. e tal, até onde eu sei, me perdoem se tiver algum que eu não estou sabendo, é extrativista. Mas nós conseguimos ver muitos frutos ainda sob a copa. Alguns animais, né, eles auxiliam, inclusive, com quebrando a dormência. Só que quando a plântula está lá, ela acaba não vingando, ela acaba não chegando à fase adulta. Então, o que está acontecendo? Né? Então, vamos pegar, né, o umbuzeiro como o exemplo da resistência da caatinga e a necessidade de termos mais trabalhos, mais pesquisas e não pesquisa da academia dissociada com a população. Por quê? A escolha, né, que eu fiz para dar o exemplo não é à toa. O umbuzeiro, assim como a jurema, são espécies muito tradicionais, né, muito utilizadas nos rituais indígenas. Então, uma das tribos que nós tivemos contato, o marco de passagem de uma criança, de um menino, para a fase, né, de jovem, de homem, é com a achada do umbu. E aí eles começam todo o festejo. Então, vocês vejam a importância que esta árvore tem para esta região. Né? Então, é importante unidade de conservação, é importante deixar, né, que se tem uma matriz no entorno e há a possibilidade da regeneração natural, porque, volto à fala da professora Yara, esses ecossistemas, gente, eles são complexos, não é só dar uma de jardineiro. Eu vou plantar essa plantinha que eu achei bonitinha na minha casa. Não, tem toda uma sequência, tem as plantas pioneiras, tem as que vêm inicialmente para fixar o nitrogênio, para melhorar o solo, fazer sombra para que as outras se estabeleçam. E as plantas herbáceas, as ervas, elas são importantes para fixar esse solo e para permitir que as sementes das arbóreas possam germinar e se fixar também. Então, é nessa complexidade que eu encerro aqui deixando uma reflexão para vocês. Né? Nós não temos que domar a natureza, nós temos que fazer parte da natureza causando o menor impacto possível. Então, admirar a natureza, aprender com a natureza, né? Então, quando a gente tiver esse olhar racional, mas não de alguém que quer acabar com os recursos, mas com alguém que sabe dividir os recursos com os outros organismos. E a caatinga não poderia ser diferente. Então, se hoje a gente fala em mudança climática e isso afeta as florestas tropicais úmidas, quiçá as florestas tropicais secas, especialmente aquelas onde tem uma população de um poder econômico ainda muito, que tem muita carência, mas o sertanejo ele sabe, né, reconhecer, lidar. Então, é necessário a gente também aprender com esta população que está inserida neste contexto,
em vez de querer, né, levar espécies exóticas e plantar, achando que isso vai fazer com que haja um retorno financeiro e resolve um problema, mas é um problema a curto prazo. E temos tantas frutas que nem muitas vezes a população conhece, que são comestíveis, que são riquíssimas em vitamina C, que são riquíssimas em nutrientes e que poderiam muito bem estarem sendo estudadas, trabalhadas e ser fator de renda sem precisar destruir. Destruir a caatinga para plantio de palma é de uma pobreza muito grande. A gente está enfraquecendo a nossa diversidade. E a caatinga é uma das florestas tropicais sazonalmente secas mais diversa. Muito obrigada pelo espaço, Fabiana. Passo a palavra a você. Eu que agradeço, Jacilene, nós agradecemos, né? E agora a gente vai abrir o debate. Vou botar todo mundo aqui na tela para a gente abrir esse debate para todos, né? A gente teve aqui uma conversa com pessoas falando do manguezal, de Mata Atlântica, das experiências do estado, de Caatinga, então uma diversidade aí de biomas. Eu não sou da área, então a primeira pergunta que eu vou fazer é para vocês aí da área. Qual a diferença de bioma e ecossistema? Quem responde? Fabi, você, Fabi, que não falou ainda. Está fechado o microfone, Fabi. Abre o microfone. Perdão, eu quero agradecer a todo mundo, né, que está presente, né, e assim, a grosso modo, né, o bioma é como se fosse a casa da gente e os ecossistemas são compartimentos dentro dessa casa. Então, o bioma, ele se constitui justamente de vários fatores que se integram para constituí-lo. E cada vez que a gente afeta algum tipo, né, de componente dentro desse bioma, principalmente diretamente aos ecossistemas, ocasiona a destruição de uma diversidade imensa. A gente tem uma infinidade no nosso país que precisam ter atenção, né, como bem já foi falado aí pelos nossos convidados, e que a gente precisa já entrar em ação. Não, como disse a professora Yara também, né, retomo a fala dela, que são atitudes que a gente tem que tomar agora, para a década. Não tem mais tempo para a gente parar para esperar a natureza sozinha resolver, não. A gente está precisando resolver as questões locais, dentro de cada microsistema, de cada ecossistema, para resolver os macros também. E, para isso, a gente precisa de uma ação conjunta, né? Escola, comunidade, instituições governamentais, ONGs, como a gente tem aí o Gustavo, nosso grande parceiro aí, nos ajudando. Então, é tudo isso que a gente precisa fazer. Né? E aí eu deixo também o aviso, né, que a gente tem uma agenda aí de oficinas que, por sinal, já lotou, né? Já temos todas as nossas oficinas que foram trabalhadas pelos nossos monitores de biologia, os quais eu agradeço demais, se empenharam muito para trabalhar as oficinas da Semana do Meio Ambiente. Eu costumo chamá-los de biolindos, né? E temos também os nossos monitores parceiros também que colaboram com as nossas oficinas, mas a gente vai continuar fazendo alguns agendamentos de algumas oficinas durante o mês também. Então, quem ainda não entrou, né, não se cadastrou em nenhuma oficina nossa, pode ainda entrar em contato com a gente para a gente estar agendando para as outras semanas, tá certo? E deixo aí a palavra com os nossos convidados, né, para as perguntas, né, que vão surgir aí com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para o secretário, José Bertotti. Secretário, a gente ouviu aqui o pessoal falar do manguezal, da caatinga, da Mata Atlântica, rios. Para você, como secretário, qual o maior problema ambiental de Pernambuco? Olha, eu acho que o maior problema ambiental de Pernambuco hoje não está localizado
nem na Caatinga, nem na Mata Atlântica, mas ele está localizado no estado inteiro. Para mim, a gente daria um grande passo com a participação de toda a população se a gente separasse o lixo em casa, fizesse a coleta seletiva e não destinasse o lixo nem para aterro sanitário. Não estou falando aqui nem de lixão. A gente ainda tem aqui 59 municípios que, infelizmente, ainda a gente está trabalhando para ajudar os nossos municípios, mas ainda depositam irregularmente. Mas o aterro sanitário, que está previsto, inclusive, na Lei de Resíduos Sólidos, ele é uma coisa ainda atrasada, porque você não só não reaproveita o que pode e deve ser reaproveitado, inclusive com remuneração das empresas que deveriam ser responsáveis pelos seus resíduos, porque as pessoas não sabem que uma caixa de leite, numa embalagem Tetra Pak, a responsabilidade da destinação é de quem usa, mas de quem embalou aquela caixa. Ele tem que destinar também. Então, a gente procura estimular. Então, esse eu acho que é o maior problema hoje. Por quê? Porque, na minha opinião, é um problema relativamente simples de resolver. Agora, ele envolve, por exemplo, a educação ambiental. Ele envolve uma lógica, eu tenho discutido com os prefeitos aqui, com todos, que esse é um problema que afeta todos os municípios de Pernambuco, independente da destinação mais adequada, menos adequada, mas sabendo também que a gente tem aqui, por exemplo, centros de tratamento de resíduos que fazem compostagem e produzem 4 megawatts de energia, a partir do metano, que é transformado em energia, que inclusive fica menos danoso. Então, essa é a minha opinião. Mas, por que eu digo isso? Porque isso também acaba afetando as nossas unidades de conservação, ocupa espaços que poderiam ser espaços destinados à regeneração dos nossos biomas, e eu consideraria isso, Fabiano, né? Mas eu não posso deixar de concluir aqui, né, sem parabenizar as falas aqui de Gustavo, de Yara e de Jarcilene, cada um dentro dos seus tópicos aqui, porque realmente aqui eu acho que a gente teve aulas verdadeiras, né, e parabenizar também o Espaço Ciência, porque Pavão já não está mais aqui com a gente, mas quando a gente olha os comentários aqui, a gente se lembra, eu já fui da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, né, o quão interiorizados vocês são. Aqui, Yara, você vai ver nos comentários que tem gente de Morocó, de Floresta, de vários lugares, né, Pavão? Queria parabenizar mais uma vez o Espaço Ciência, porque o Espaço Ciência ele não fala só para o ambiente onde está o nosso espaço, mas esse movimento do Espaço Ciência no interior, ele se demonstra aqui nos comentários da live. Parabéns aí pelas perguntas. Beleza, Bertozzi. Bom. Inclusive, Bertozzi, ainda é para você, porque alguém perguntou como é que pode ser inserido, como é que pode ser incluída as escolas no programa ambiental do governo. Como é que vocês pretendem trabalhar com as escolas? A gente já tem núcleo de educação ambiental nas diversas secretarias, seja a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos e a Secretaria de Educação. Mas a novidade, sempre tem uma novidade, né? Inclusive a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Espaço Ciência é ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? E em diversos municípios, né? A gente tem, por exemplo, do Recife, eu tive na COP25, e Geraldo Júlio ainda era prefeito, né? Nas aulas de educação ambiental do Recife, tem uma disciplina que discute emergência climática, para ter uma compreensão de qual é o momento que a gente vive e como é importante essa questão do cuidado com o meio ambiente. Mas a gente assinou no ano passado uma cooperação técnica com o secretário de Educação, ainda era Fred Amâncio, mas agora com o nosso colega novo secretário também mantém, que a gente está desenvolvendo um projeto focado no cuidado das unidades de conservação, né, também captado com recursos da compensação ambiental, para a gente fazer um programa principalmente nas escolas de tempo integral, que são as escolas referência. São 76 escolas com vistas a aplicar uma plataforma de gestão ambiental na internet, mas que a gente vai ter atividades de educação ambiental nessas escolas, começando pelas escolas de referência. Isso nos ajuda a interiorizar e a ter um trabalho mais, digamos assim, mais cotidiano de educação ambiental dirigido pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Agência Ambiental de Pernambuco. Então, na realidade, todas as escolas de Pernambuco, né, no conteúdo, é um conteúdo que está presente
em todos os anos letivos aqui, seja das escolas primárias ou secundárias, ou até das nossas universidades, esse assunto é debatido. Mas a ideia nossa é que se tenha esse trabalho de educação ambiental, onde os alunos possam demonstrar, através dessa plataforma que a gente chama de uma plataforma online, que a gente possa também premiar as boas práticas, materializar as ações concretas de educação ambiental e que isso se revele em troca de experiências entre os alunos da rede pública e também depois na rede privada de ensino do estado de Pernambuco. E, Bertotti, eu queria... A Fabiana já quer acrescentar, né? E também essa questão da educação ambiental, né? Todo o programa, as atividades que nós desenvolvemos no Espaço Ciência, né? Então, essa parceria com o SOS Mata Atlântica, Gustavo, é muito importante para nós, do ponto de vista até de teoria sobre museus de ciência, porque os museus são ambientes em que as pessoas vão lá, agora com os museus interativos, podem até tocar nos objetos, mas ele não contribui para o acervo do museu. Então, nós realizamos as análises do manguezal, viu, Yara? Nós fazemos com a participação dos visitantes. Então, o visitante do Espaço Ciência, com essa atividade, ele também é um pesquisador. Ele não é um mero receptáculo de informações, vamos dizer, quando vai lá para o museu. Então, ele está deixando sua contribuição ali. E eu tenho destacado muito esse aspecto. Nós fazemos isso também com observação de aves. Você imagina aquele ambiente que a gente tem ali, e formigas também, que a gente tem feito, viu, Fabiana? Tem que fazer mais isso. Aliás, esses dias eu fui lá, fazia tempo que eu não ia, vi um bruto de um formigueiro, e o pessoal falou, precisa acabar com esse formigueiro, professor. Nada disso. Aquilo é uma riqueza que nós temos ali, né? Então, vamos explorar aquilo, viu? E, Jarcilene, eu queria também fazer um comentário, que você falou muito da algaroba, né? Mas eu fiquei surpreso quando... eu sempre, para mim, o lugar mais bonito que tem no mundo são aqui, nesse sertão aqui, vai aqui, né? Mas, então, eu fiquei surpreso com a expansão do NIM, né? Aquela planta que inclusive, não tem, o passarinho lá, não senta lá, não tem passarinho, não tem ninho. E eu fico preocupado com as abelhas, né, que também não. Então, eu gostaria que você comentasse também um pouco sobre isso, né? E também a Yara, viu? Yara e Gustavo, eu provoquei vocês aí para falar também um pouco sobre essas questões assim. Bertotti, meu amigo químico aí, viu? Está muito certo. Eu acho que essa questão que você levanta do lixo, isso é central, fundamental. É uma coisa que precede muitas outras, né? Claro que a gente tem que tratar de tudo, né? Mas isso é um problema seríssimo que nós temos. Pois não, vamos ver, Jarcilene. Eu estou comandando... Acho que Jarcilene... Acho que ele fez uma observação para a Jarcilene, acho que Jarcilene poderia comentar, né, com relação a isso. Professor Antônio, o senhor fala da questão da propagação do NIM que está avançando pela Caatinga, é isso? Isso, em todas as cidades do interior, eles arborizam com NIM. Sim. Pode ver. E aquilo é um problema. Mas é aquilo que eu estava defendendo antes. O que é melhor? A gente tem estudos e já tem várias espécies nativas da Caatinga que podem ser usadas em arborização, que podem ser usadas nas praças, nas avenidas, que a gente não precisa estar usando, por exemplo, aqui em Recife é tão comum, mas eu também já vi bastante nas ruas, né, nos centros urbanos das cidades da Caatinga, que é a espirradeira, né, que é uma planta tóxica, né, ou muitas vezes a gente vê a Calotropis procera, que é outra espécie exótica. Então, tem várias espécies exóticas que elas estão sendo usada amplamente, né? Não só como ornamentais, algumas vezes alegando determinadas propriedades, seja inseticidas, seja para limpar a água, e aí as pessoas vão adquirindo mudas e vão plantando, e quando a gente vê, isso tem uma expansão territorial muito grande. E aí, veja só, uma planta que ela é inseticida, como o senhor bem lembrou, isso acaba evitando também, não só os insetos, digamos assim,
vamos chamar aqui, né, de uma forma bem antrópica, né, do bem e do mal, né? Então ele também pode afastar aquelas que os indesejados, né, melhor dizendo, né, daqueles que são mais que prestam serviço, como se a gente pudesse separar dessa forma. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? De vez em quando surge uma planta milagrosa, por exemplo, eu acho o baobá muito bonito lá na África, mas veja que aqui a gente também já está começando a ter uma espécie de culto ao baobá. E aí vamos distribuir mudas do baobá. Mas nós temos a nossa barriguda, né? A nossa barriguda, ela é linda. Então, assim, nós Olha aí, temos você está fazendo uma crítica, Jacilene, você está fazendo uma crítica aqui que eu vou considerar, viu, Fabiana? Porque desculpa, professor. nada de paciência para ter logo 2 ou 3. Oxi. A gente tem um choque de eu estou dizendo que elas são bonitas, mas vamos exaltar as nossas. Eu estou aqui para defender a caatinga, né? Então, como uma floresta sazonalmente seca, ela tem a beleza, né? Então, olha, eu posso aqui passar a tarde inteira levantando juazeiro, levantando jucá, levantando o próprio umbu, que eu tanto exaltei, e vi que o pessoal aqui complementou que isso é muito bom para a agricultura familiar, né? Então, assim, A mangaba aqui no litoral. Ô Jacilene, deixa eu só fazer é porque isso que eu queria só fazer. Você vê, da mesma forma que nós cometemos erros lá no Espaço Ciência, isso aí é não sei se é erro, vamos analisar. Assim, mas as pessoas falam assim, eles não imaginam que, às vezes, quando está plantando alguma coisa, em vez de estar fazendo um bem, está fazendo um mal, né? Você pode ter prejuízos assim, muito sérios, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência de todo esse trabalho de educação mesmo ambiental, mas também de pesquisa, de entender cada ecossistema, né? Em seus detalhes. Então, aliás, se me permite, uma das coisas, secretário, que eu, assim, mais me cortava o coração quando eu parava, né, eu tive a oportunidade de realmente ir até Petrolina, ali Parnamirim, Floresta, Petrolândia, né, Belém do São Francisco, e aí a gente percebe caminhões e caminhões, por mais que seja a fiscalização, né, esteja atenta, mas muito se extrai das árvores da caatinga. Fizeram isso já com os manguezais, né? A professora Yara, o meu primeiro trabalho como orientadora, quando eu cheguei na UFPE, foi de uma menina, agora ela já não é tão mais menina, hoje ela é professora Adinabel, e ela era da Fafiri, e ela me procurou para trabalhar com a Risófora mangue, e a gente foi fazer um trabalho de restauração na praia de Coquinhos, né? Que tinha sido, até lembro que a secretaria tinha autuado o CPRH, e eles tinham que replantar. E foi o nosso primeiro trabalho. E, assim, eu fiquei muito surpresa quando, 3 anos depois, quando a gente chegou lá, a gente não conseguia achar o lugar, porque realmente as plantas, né, a risófila cresceu e tomou conta. Então, o que antes, né, não era nada, então, com o plantio, elas realmente se adaptaram, e foi muito interessante essa experiência. A minha primeira experiência foi, enquanto docente, né, enquanto aluna, foi a caatinga, enquanto docente foi com a restauração de um trecho de um manguezal aqui de Pernambuco. Mas, se me permite... Deixa eu só... Opa, é só um comentário aqui da Cristiane, sugerindo a gente fazer, o Espaço Ciência, fazer uma plataforma para visitas virtuais. Cristiane, a gente tem um grande problema nisso, porque o Espaço Ciência, ele é interativo, você precisa tocar, você precisa brincar, você precisa participar em cada equipamento. Então, a gente nunca vai conseguir, com um modelo de visita virtual, proporcionar a experiência que o Espaço Ciência dá, né? E aí eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com uma coisa que
cortando aí, Fabiana. Paciência, nós estamos com um problema imenso. Oi, melhorou, né? A internet. Lá no Paciência, nós estamos com um problema imenso, que é o despejo do lixo que vem lá do canal do Tacaruna e que afeta o nosso manguezal, né? Então, o nosso manguezal, embora a gente faça todo o esforço, mas ele está ficando cada vez mais assoreado. Então, assim, eu queria falar para a professora Yara o que é que a gente faz. Fabiana, essa consulta eu precisaria ter uma bola de cristal, mas eu acho, eu tenho como seria o meu carro-chefe aí em Pernambuco, que é o Clemente. Então, eu sei que as águas do Tacaruna vão e entram, e tem esgoto também, que permeia aquela região, etc, etc. Então, no caso do lixo que vem do Tacaruna e com outro material em suspensão, que vocês estão assoreando aí a área do manguezal do Chico Science, eu acredito que alguém local possa colaborar, contribuir mais com a realidade desse ponto, porque faz muitos anos que eu não vou aí, e cada manguezal é um manguezal. Tem que ver a circulação, as marés. Eu sei que com a maré cheia, aquele canal enche realmente, o nível da água é muito grande, a diferença de fluxos. Agora, com essas chuvaradas que tem dado, são bastante sérias aí nos efeitos sobre o Recife e Jaboatão, etc. E os rios, eu sei que não são de longo curso, mas os rios que chegam aí no litoral trazem também material um pouco mais do interior. Então, tudo isso tem que ser avaliado e não há uma receita única. Então, essas interferências ou uma forma de atuação tem que ter em conta todo o entorno. Eu não vou dizer bota um filtro, bota uma grade na entrada das águas do Tacaruna para a área do manguezal. A gente já fez isso. Não, vai entupir na primeira maré. Então, o processo é maior. Vários sistemas de filtragem, sem falar na educação, certo? O problema do lixo... Isso que já está dizendo aqui, professora. O pessoal já está dizendo aqui nos comentários. O Abisal, que trabalha conosco na equipe, ele já está dizendo que vai mandar para você um relatório sobre a situação do manguezal do Chico Science. Eu não tô ouvindo bem, porque ficou muito picotado. A minha internet que não está muito bem, mas o Abissal está dizendo aqui, ó. Assim fica mais fácil. Mas ele tem uma cara, hein? Deu medo, fiquei com medo. Não, a situação do lixo, desse material flutuante, tem muita coisa que agrega a esse lixo como uma plataforma mais sólida. Então, quando você está falando variação de salinidade, chuvaradas, que a cada vez mais nós vamos estar nos deparando com uma frequência de recorrência de eventos extremos. Eu não lembro de ter notícias de tamanha dramaticidade de chuvaradas aí na capital de Pernambuco. Todo esse desmonte do sistema ambiental traz suas respostas. As mudanças climáticas agravam qualquer coisa. Então, se nós, como o secretário Bertotti falou, puséssemos foco só no lixo, já seria trabalho para uma dezena, para uma década, porque eu lembro, tem uns 20 anos que se trabalha com os resíduos sólidos. Os prazos dados como
deadline. Todos os municípios têm que ter um lixão, parari, parará. Mais um prazo. Então, nós não lidamos, nós estávamos brincando, gente. É sério. Eleger um foco. Não é só Pernambuco que tem um foco problemático. Eu estou aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo e eu vejo a quantidade de material em suspensão que é retirada dos Rio Pinheiros, do Rio Tietê, do estuário de Santos. O manguezal é esse filtro. A cada maré que baixa, o manguezal fica lá, cheio de saco plástico. Tem fogão, tem sofá, tem pneu, bom, boneca, sandália japonesa, sandália de dedo e lâmpada, sem falar em cotonete, isso é lixo. E nós não estamos sabendo lidar com a seriedade do problema. Baía de Guanabara. Lembram das Olimpíadas na Baía de Guanabara? Os veleiros e as regatas. O eco desse problema é muito grande. Restauração de ecossistemas também aborda isso, porque é o nosso ecossistema. Não é dizer, o ambiental, o mato está lá, é o mato. Não é o mato, é o nosso entorno. Nós vemos, eu moro num condomínio, num edifício. Se deixou de usar a lixeira porque o pessoal jogava caixa de pizza. E a caixa de pizza entupia a lixeira. Então, bloquearam a lixeira. Hoje em dia tem 2 senhoras que passam todo dia de manhã para recolher as sacolinhas de lixo. Então, o buraco é mais embaixo. É um processo educativo. Processo. Não é estalar o dedo. E eu, senhor Bertotti, eu não sou da educação ambiental, eu sou da educação. A educação da escola da Dona Teteca, que as crianças aprendiam o que é lavar as mãos, o que é obedecer aos pais. Isso parece que não faz sentido, mas faz. Hoje em dia, quando eu tenho neta, quando eles ficam abobalhados, olhando para o celular, eles não estão mais sabendo de nada. Convívio, sociedade, cadê o meu direito e o direito do outro? Há um permeado de invasões de espaços dos outros, até com esse embotamento de ficar com o celular na frente. Então, nós temos que enfrentar, vamos escolher o mais simples, que eu digo, o mais primitivo, lixo, reciclagem, tem educação para tudo isso, sensibilidade, lixo permeia Mata Atlântica, permeia Rio, permeia inclusive as áreas da Jarcilene no interior, porque os plantios, os tomateiros lá da fábrica Peixe, as goiabeiras antigas da fábrica Peixe, minha família é de lá. Meu avô paterno era de Pesqueira. Então, eu conheço as histórias, nunca estive lá, mas eu conheço as histórias. Então, até hoje saiu um artigo no jornal da USP, o problema ambiental da Covid. O lixo da Covid sendo um problema ambiental. As máscaras, o material usado nos hospitais, qual é o destino? Vai para lixão? As seringas todas, milhões de seringas, para onde estão indo? Eu já trabalhei em manguezal como perita judicial, manguezal que foi usado para despejo de lixo de hospital, pronto-socorro e cemitério. Material desses 3 sistemas eram jogados no manguezal de Itanhaém, aqui no litoral de São Paulo. Eu fui fazer vistoria de lixo hospitalar e de cemitério. Se achava madeira de caixãozinho de anjinho
na área do manguezal. Quer dizer, vejam que isso perpassa, é muito mais além do que a nossa vã filosofia, né? Nós estamos querendo ultrapassar esse coisa e dizer, não, eu vou restaurar o manguezal, eu vou restaurar a Mata Atlântica, eu preciso restaurar o meu entorno, a minha casa. É um processo que estamos atrasados. A nossa falência da educação de primeiro grau, o ensino fundamental. É aí que a gente faz o cidadão. Pois é. E assim, com essa fala, a gente responde ao Arthur Vinícius, que estava perguntando aqui qual iniciativa poderia mudar a situação, né? Posso falar? Tem que ter pequenas ações. Pode, Gustavo! Desculpa te interromper. Não, imagina. É que eu fiquei empolgado com a professora Yara falando, como sempre, né? Ela vai trazendo coisas que a gente vai pensando. E concordo que a educação é primordial, fundamental, mas a gente tem que colocar um outro ponto também, que é a responsabilização das empresas. Acho que foi o secretário que falou. Assim, tem toda a logística de extração do recurso natural, produção do bem, a logística de levar até o consumidor, e depois as empresas simplesmente lavam as mãos e fingem que não é mais com elas aquele problema. E é delas também o problema. Então, responsabilizar a empresa, colocar isso no custo da empresa, inclusive, vai ficar mais caro o produto? Vai. Mas se não ficar mais caro o produto para o indivíduo, vai ficar mais caro para a sociedade. Porque vai continuar sendo descartado incorretamente, vai ser feitas essas incorreções. Então, a gente tem que pensar na logística reversa como algo primordial para a questão do resíduo. Senão fica só com o cidadão, e a gente está nessa falência educacional, infelizmente, no nosso país, fica só com o indivíduo a responsabilidade, e aí a gente vê o resultado nos nossos rios, nos nossos mares. A gente não tem a menor noção de quanto chega de resíduos sólidos, de fato, nos nossos rios. Aí tem muitos cálculos em relação ao oceano, todas as implicações, porque é o destino final de contas, mas vem do continente, basicamente, esse resíduo. Quanto que a gente está produzindo? Quanto que a gente não está fazendo a nossa parte? Então, é um processo gigantesco que tem que começar. Já devia ter começado lá em 2010, com a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, e é isso, sempre postergando, sempre deixando para lá. A mesma coisa com saneamento, né? Agora temos um novo marco legal de saneamento, 2033 vai estar uma maravilha. Quem acredita nisso? Quem que acredita de fato nisso? Eu gostaria de acreditar. E torço muito que eu esteja errado. Mas, sabendo como é feita as coisas no Brasil, a gente vê que sempre postergando, não deu, o dinheiro não dá, não tem recurso técnico. Então, a gente tem que levar as leis, inclusive, com mais seriedade. Né? Postergando ou retrocedendo, né, Gustavo? Pois é, e a gente tem que avançar, a gente tem conhecimento, tem capacidade técnica, às vezes tem até recurso, né? Que às vezes reclama que não tem o recurso financeiro, mas às vezes está ali, né? Tem os fundos ambientais, às vezes que nem são acessados por falta de bons projetos, enfim. E aí eu queria até fazer uma pergunta para o secretário, talvez, não sei se é da incumbência dele aí no Estado, mas como está essa situação da regionalização do saneamento em Pernambuco, se você tem conhecimento? Porque os estados têm até julho para fazer essa regionalização para chegar nesse almejado 2033 com a universalização do saneamento, né, principalmente água e esgoto, e o processo, estou vendo que está muito lento nos estados. Aqui em São Paulo, começou a discutir há um mês atrás e fizeram uma regionalização completamente abstrata, que tem a menor lógica. Eu gostaria de saber como é que está isso. Você tem essa informação? Não é diretamente ligado à nossa secretaria, mas todos os licenciamentos passam pela agência ambiental. A gente tem aqui uma secretária de infraestrutura e recursos hídricos, tem vinculada a ela a empresa de saneamento de Pernambuco, que detém a concessão da esmagadora maioria dos municípios pernambucanos com planos de universalização do saneamento nesse período que já estava programado, independente da lei, né, daqui para 2030, né, um pouco mais adentro da próxima década, a gente universalizar. Com alguns programas
que são integradores. A gente, inclusive, reconhece, Gustavo, e já estava aqui para eu fazer um comentário, que tem tido um esforço muito grande do governo de Pernambuco para fazer interiorização de distribuição de água. Então, vai desde transposição de São Francisco, né? Mas também de saneamento. Agora, paralelo a isso, que a gente chama essa parte das obras cinzas, né? Existe um esforço muito grande também da própria Secretaria de Infraestrutura, integrada com a Secretaria de Meio Ambiente e da própria empresa de saneamento, de fazer essa parte da produção da água. Porque senão você vai chegar num paradoxo. Você vai ter o cano para transportar água e não vai ter água. E Pernambuco tem uma particularidade. É a menor disponibilidade hídrica por habitante do país. Segundo os dados da ONU, a gente está uns 20% ou 30% abaixo do mínimo, teoricamente mínimo, que você teria que ter. Então, a gente também está, por exemplo, aquele programa que eu falei de reflorestamento, ele é direcionado para nascentes e APPs. Ele não é um programa genérico, mas vale para a Caatinga, viu, professora Jacilene? Que eu concordo com a senhora, é bem recente a criação de unidades de conservação da Caatinga, inclusive as Serras Catingueiras, lá em Salgueiro, que foram 1.000 hectares, mais a Serra do Giz, em Afogados da Engazeira e Carnaíba, que foram mais 300 hectares, é de 2019. Né? A Serra da Canoa, eu estive lá em 2019, ela tem 6.000 hectares, ou 8.000 hectares. Mas só num incêndio que um meleiro provocou, a gente perdeu 1.000 hectares. Eu fui lá, inclusive, visitar, estudar técnicas de regeneração que o pessoal da CPRH está usando, que é exatamente enriquecimento, não é plantio direto de mudas, até porque a caatinga, como a senhora disse, a partir da queimada, que é natural, ela tem como se reproduzir, mas a gente tem procurado fazer esse foco de paralelo aos grandes investimentos. Então, as 3 unidades de conservação que foram criadas no ano passado aqui no estado, elas estão em torno do rio Capibaribe, que nasce lá em Poção, que é do lado de Pesqueira, professora Yara. Um pouco mais alta. Inclusive, já é a entrada do sertão, é agreste, mas o clima lá na unidade de conservação em Poção, na cabeceira do rio Capibaribe, ele é uma mata atlântica de altitude. E a gente criou 5 unidades de conservação, passando inclusive por Bituri, em Belo Jardim, aonde foram mapeadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima 276 nascentes. E a gente está implantando o primeiro programa piloto de pagamento de serviços ambientais para remunerar os agricultores para cuidarem dessas nascentes. Mas veja, eu estou falando de um programa piloto. Agora, de onde vem esse dinheiro? Dos estudos das unidades de conservação, do pagamento de serviços ambientais de Bituri. Eles vêm do Programa de Saneamento Integrado do Rio Capibaribe, Gustavo, que foi financiado pelo Banco Mundial, ou não, pelo BID, pelo Banco Interamericano, e a contrapartida foi criação de unidades de conservação, pagamento de serviços ambientais, um laboratório que a Agência Ambiental vai ter agora, que teve um investimento aí de perto de 7 milhões de reais, para, inclusive, fazer monitoramento da qualidade ambiental que está sendo construído ali num espaço cedido, inclusive, pela Compesa, do lado do Parque Estadual Dois Irmãos, e a gente, então, está querendo fazer um reequilíbrio. Além desses grandes investimentos no que a gente chama de obra cinza, que é obra de pedra e cal, inclusive com investimentos em saneamento. Né? Ali no Rio Capibaribe, em Santa Cruz, onde a gente tem um polo de confecção, que é um polo muito importante, foi entregue ali uma unidade de tratamento de esgoto para 110 mil pessoas. E a água sai do carvão ativado para o Rio Capibaribe, inclusive investindo em unidade de conservação. Então, veja, eu não estou dizendo que é o mesmo volume de recurso ainda que a gente investe na obra física com as obras de produção de água, mas está muito claro. E a gente captou também agora 2 recursos, professora Jacilene. Um para recuperação da calha do rio Pajeú, que está completamente assoreado, lá em Floresta, inclusive, mas ali em Afogados, passando por outras cidades. Então, foi captado, inclusive em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, foram eles e a APAC que captaram para a gente fazer isso. E só para não deixar de tocar no assunto do lixo, que eu acho que é fundante, isso que o Gustavo falou. As empresas, elas têm obrigação e responsabilidade, mas tem uma falha na lei que um engenheiro ambiental, doutor, que trabalha com a gente, professor
Bertrand Sampaio de Alencar, talvez seja conhecido de algum de vocês, eu tenho a honra de ter esse cara trabalhando comigo, é que quando a gente fez a lei de resíduos sólidos, lá em 2010, alguém colocou que a responsabilidade do descarte, ela é do usuário, da empresa que produz a embalagem, da prefeitura. Então, ela é de todos. Quando ela é de todos, ela não é de ninguém, porque você não coloca a responsabilidade em ninguém. Na Europa, a responsabilidade do descarte é de quem produz a embalagem. E a gente tem que, então, pensar em mudar esse marco legal, que agora entrou dentro da Lei Geral do Saneamento, que tem a ver também, né? O saneamento também é um resíduo, digamos assim. É um resíduo. Então, a gente tem esse problema. Mas, por fim, eu quero dizer o seguinte, que já tem cooperativas, empresas aqui em Pernambuco, inclusive, que se remuneram das empresas que fizeram os acordos setoriais, alguns mais avançados na área de plástico, na área de metais, na área de vidro, que remuneram quem faz o recolhimento e a destinação. Porque senão essas empresas, principalmente multinacionais, não têm seu selo verde de certificação da sua cadeia produtiva. Agora, tem um buraco nessa cadeia também. E aí eu concluo aqui minha fala. Os maiores prestadores de serviços ecossistêmicos do Brasil se chamam os catadores. Exatamente. O catador de latinha, o catador de papel, e são os que menos recebem, porque existe um mercado com atravessadores que impedem que essa economia circular da logística reversa remunere adequadamente. Nós também temos programas. Uma das primeiras ações que eu fiz com o Alberes aqui, que é o secretário de Trabalho, foi entregar mais de 5 mil kits de EPIs para os catadores, independentes de serem cooperativas registradas ou não. A gente fez e organizou e entregou mais de 5 mil kits. Mas eu queria que a gente tivesse clareza disso. Não são nem as empresas, nem as prefeituras. Os maiores prestadores de serviços ecossistêmicos no Brasil são aqueles que a gente chama os catadores de lixo, e não são. Eles, na realidade, são a ponta da cadeia e os menos remunerados. E a gente tem que ter consciência disso. Então, eu acho que tem aí questões estruturais. Agora, o serviço inicial, ele tem que começar dentro de casa. Se você estiver dentro de casa, todo mundo que está nos ouvindo aqui, mesmo que o condomínio não deu o destino adequado, mas eu posso separar pelo menos o resíduo seco do resíduo orgânico. Se eu fizer isso, eu já estou dando uma contribuição. Agora, eu posso avançar 97% além do que os 3% que a gente tem, em média, nas capitais brasileiras de tratamento de resíduos. E a compostagem também, que é muito pouco falado, né? Como para que é uma reciclagem fundamental, né? Reciclar o orgânico, né? E isso é pouquíssimo citado, pouquíssimo feito, né? Tem algumas iniciativas tímidas, Brasil afora, mas eu acho que teria que ser pego com muito mais efetividade, porque traria uma solução muito maior para o desafio. E eu debato com os prefeitos o seguinte, Gustavo. Um dos maiores contratos de qualquer prefeitura é para recolher e destinar o lixo. Ela paga para alguém receber. Quem recebe é que separa e se remunera. E ainda está produzindo energia. O Pavão é da Federal de Pernambuco e o reitor Alfredo está fazendo um trabalho arretado com o Rômulo ali, na biorefinaria de resíduos sólidos. Eles estão ali, a professora Jacilene também é da universidade, eles estão fazendo ali o trabalho de reciclagem da poda de árvore da universidade, que dá umas 10 toneladas. Eles teriam que pagar por ano para carregar e destinar para o centro de tratamento de resíduos R$350 mil. Pois a universidade está fazendo dentro do campus da universidade, Pavão, lá no departamento de engenharia nuclear. Lá atrás, eles pegaram aqueles galpões e fizeram centros de compostagem. Ali, inclusive, a gente tem uma cooperação técnica para treinar municípios. Porque a Universidade Federal ela é maior que muito município de Pernambuco, né? E segundo Moacir e Alfredo me disseram, esse programa que é um programa modelo da universidade, inclusive agora com produção de energia solar, vários investimentos, só essa questão de resíduos sólidos, eles podem economizar perto de R$1 milhão por ano. Uau. Fazendo o reaproveitamento do resíduo dentro da universidade. É verdade. Tem bons exemplos para a gente cuidar, economizar dinheiro e ganhar a população para nos ajudar nesse processo. Perfeito. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa. O assunto tá bom, o bate-papo tá maravilhoso, mas a gente já está com 1h e 45 minutos de conversa. Falou, né? Então, assim, olha,
teria assunto aqui para, inclusive, o pessoal que está comentando também aqui, falando sobre iniciativa, tanto políticas públicas aqui do lado, quanto questão de responsabilização das empresas, essa coisa que o pessoal está falando, mas a gente tem que terminar, né? Porque todos têm também seus afazeres e só faltam 15 minutos para 2 horas de bate-papo. Então, Fabi, você fica aí, Fabi, porque você que vai dar a nossa programação, vai ficar no final para dar o resto da programação da Semana do Meio Ambiente. Eu agradeço muitíssimo a cada um de vocês. O nosso papo realmente renderia mais. É o Arthur Vinícius que está ali falando, pedindo iniciativas importantes. Acho que já foi respondido. Tem iniciativas que se referem a políticas públicas, iniciativas para as empresas, quando a iniciativa que cada um de nós podemos ter no nosso cantinho. Né? Coisas pequenas podem resultar em grandes coisas. Cada ação é interligada. O meio ambiente é isso, né? Essa interligação de tudo, né? Tudo, se uma coisa mexe na outra, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Fabi, você fica aí para dar a nossa programação. Um abraço, Yara. Um abraço, Gustavo. Um abraço, Jacilene. Muito obrigada. Pavão. E agora fica você, Fabi. Fale aí da nossa programação. Muito grata aí a todo mundo que participou dessa live maravilhosa, que a gente podia passar bastante tempo, e dizer que a gente ainda tem atividade ainda durante a Semana do Meio Ambiente, os nossos monitores com oficina, e vamos fechar no dia 4. Na realidade, vamos fechar a Semana do Meio Ambiente, mas ainda vamos ter algumas atividades que já estão sendo procuradas para as outras semanas, né? Então, quem tiver interesse, entrar em contato com a gente para a gente viabilizar o possível agendamento para participar dessas oficinas. E, claro, convidar também para uma outra live que vamos ter na sexta-feira com organizações e instituições que realmente fazem trabalhos de pesquisa, de estudos sérios, né, que fazem realmente o processo de restauração e conservação de ecossistemas e de biomas. Vamos contar com a participação do pessoal do Ecomunão, o Museu Ecomuseu, né, do Mangue, lá do Ceará, o pessoal do Coral Vivo, lá do Arraial da Ajuda, o Caiaque Mania, da cidade de Paulista, que faz um trabalho de ecoturismo, e também vamos contar com a participação do pessoal do Mamíferos Aquáticos da Paraíba. Então, assim, o Brasil sendo unificado, mais especificamente localizado no Nordeste, com atividades, né, que fazem realmente fazer valer a conservação, preservação, estudos e pesquisa dentro da área de meio ambiente. Então, meu obrigada a todo mundo por ter participado. Vamos participar também da live de sexta-feira, também às 3 horas, nesse mesmo canal, né, Fabi? Isso, nesse mesmo canal. Nesse caso, é no canal do Espaço Ciência, né? Pronto, essa especificamente está sendo também no canal do SEMAS e no Facebook do OR, mas a da feira vai ser no canal do Espaço Ciência. Pronto, joia, joia. E quem tiver mais interesse também, os monitores que convido, né, a reforçar os nossos trabalhos dentro do próprio museu, que a gente tem muita pesquisa para fazer lá dentro, na área ambiental. E quem quiser nos visitar assim que tudo isso acabar, eu espero que seja logo, sejam muito bem-vindos ao que a gente mais gosta de fazer, que é receber vocês. Forte eu vou abraço. só complementar aí, Fabi, que a gente está também com um desafio para todo mundo, que é para cada um observar um ecossistema perto de você, observar, pode ser no jardim de sua casa, no quintal, dentro de sua casa, observar um ecossistema, faz uma foto e manda junto com a descrição. Observa bem direitinho quem é que vive nele, são as espécies vegetais, animais, como é o solo, água, luz. Observa, descreve tudo e manda ao nosso e-mail comunicação@gmail.com. Vou botar aqui. Eu vi que está tendo uma boa aderência, né? Todo mundo tem bastante foto aí chegando, então todo mundo que puder
fotografar o seu ecossistema, quem está aí no sertão, fotografar a belíssima caatinga para colocar para a gente, né? Quem está em outro estado aí do Brasil, seja fotografar o Pampas, o Cerrado, a Amazônia, todos os biomas que a gente puder encontrar, e os biomas, claro, os microbiomas que existem dentro da nossa casa serão muito bem-vindos, viu? Um abraço. Um abraço. Todo mundo.